Olá, queridos. Paz seja convosco, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje queremos deixar para você mais um texto para a nossa reflexão, texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mudar é necessário. Mudar é fundamental para a nossa vida, porque ela vai mostrando que nós não estávamos prontos e estamos num percurso onde a transformação acontece. Quando a Bíblia diz em Amós, eu sou Deus, não mudo, é porque Deus é um ser perfeito. E quem é perfeito não requer mudança. Deus é perfeito e na terra não há ninguém perfeito. Estamos numa trajetória onde somos transformados diariamente. É isso que diz a Bíblia, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Muitas vezes nós não entendemos as mudanças que ocorrem, mas elas são necessárias. Alguns podem mudar para melhor, outros, porém, podem mudar para pior. Quando a Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é, isso está falando de mudança. Já disse um grande pensador que mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Porque mudança requer dor, mudança requer decisões, e a gente precisa entender que para decidir a gente precisa tomar alguns cortes e desfazer talvez algumas zonas de conforto da nossa vida. E é aí que nós precisamos entender que as pessoas mudam. E quando nós não nos entendemos isso, nós podemos viver frustrados com pessoas, porque achamos que elas podem permanecer a mesma. Mas, na verdade, todo ser humano está sujeito à mudança. Sujeito à mudança por diversos fatores. Sujeito à mudança porque teve que mudar de lugar, porque teve que mudar de ciclo de amigo. Sujeito à mudança porque teve que mudar de emprego, teve que mudar circunstância, porque casou. Teve várias razões por causa da própria vida, das aflições, sofrimento, porque perdeu pessoas que amava. E essas coisas elas vão gerando mudanças nas pessoas, ou talvez para melhor, ou quem sabe, como eu disse, para pior. E um dos grandes problemas que existe em cada um de nós é que nós achamos que as pessoas não mudam. E às vezes esperamos, depois de tanto tempo sem ver uma pessoa, quando nos encontramos com ela, esperamos que ela seja a mesma pessoa da nossa adolescência, a mesma pessoa da nossa juventude, quando na verdade isso não é possível. Nós precisamos respeitar a experiência de cada pessoa. Há pessoas que ficam sempre no mesmo ciclo. Há pessoas que vivem a mesma história a vida inteira. Há pessoas que amam a rotina, que não se permite jamais mudar nada no seu ambiente. E isso é prejudicial a si mesmo, porque quando nós entendemos que a nossa vida ela exige essa etapa, ela exige esse percurso, é necessário vivermos tudo isso, a gente vai aprendendo a crescer, a gente vai aprendendo a desenvolver de fato a maturidade que é necessária na nossa vida. É como um degrau, você não pode pular de um degrau primeiro para o sexto, você precisa respeitar cada fase desse degrau. Quando a gente entende isso, a gente evita acidente, a gente evita sermos de alguma forma atrofiados, porque quem nasce grande, já diz um certo ditado, é monstro. Então monstro não existe, segundo o meu parecer. Mas o que nós precisamos entender é que a mudança ela é fundamental, porque isso fala de amadurecimento, isso fala de caminhos que nos levam para um horizonte de perfeição. Então você precisa entender se hoje você ainda é uma pessoa que é temperamental, uma pessoa que ainda tem, não deixa para janta, já quer resolver tudo na hora, se você tem situações que você ainda se comporta como um adolescente, você ainda está apegado a coisas de infância, então é hora de você começar a romper, é hora de você começar a viver essas mudanças que elas são necessárias. Por isso que dói, por isso que machuca. A palavra decisão, eu costumo dizer que ela é na etimologia, ela está falando de D mais cisão. Você não pode decidir se não houver uma cisão, se não houver um corte. Então a gente precisa muitas vezes tomar decisões na nossa vida, se queremos melhorar diante de Deus. Até a Bíblia, quando nos ensina a vivermos a mudança, ela diz que muitas vezes a gente vai ter que amputar alguma coisa. A palavra de Deus ensina através de Jesus que é melhor entrar no céu com um olho do que com os dois ir para o inferno. É melhor ir para o céu com uma mão do que com as duas, um pé do que com os dois ir para o inferno. O que ele quer dizer com isso? Há decisões na vida que nós vamos ter que sofrer algumas amputações. Se nós queremos chegar de fato diante de Deus
com a nossa consciência limpa, com a nossa alma em paz, de que vivemos uma vida de forma equilibrada, vivemos uma vida responsável, vivemos uma vida para Deus, a gente não pode ter medo de ter que tirar de nossa vida alguma coisa que nos afaste de Deus, de ter que tirar do nosso caminho alguma coisa que nos leve para longe dele. Então não permita jamais queimar a etapa na sua vida. Viva todo o tempo, viva toda a fase, viva todo o momento da sua vida. Compreenda que as mudanças, elas muitas vezes vão acontecer através de fatores externos. Pode ser uma pressão que você sofre de fora, pode ser um desemprego, pode ser uma mudança de lugar, pode ser uma mudança de cidade, uma mudança de estado ou quem sabe até mesmo de país. Então a gente não pode questionar muitas vezes as coisas que acontecem conosco por quê, mas sim para quê. Porque quando entendemos o para quê, nós começamos a descansar na finalidade de Deus, porque Deus tem um plano para todas as coisas. Então descanse em Deus, aceite e permita que as mudanças aconteçam em você e também com as pessoas que você conhece. Não seja muitas vezes teimoso e achar que as pessoas devem ser o mesmo. Não se decepcione com as pessoas que mudaram. Se aquelas mudaram para pior, elas pegaram o percurso errado, elas aceitaram seguir essa trajetória, elas seguiram o seu próprio coração, o seu desejo e foram caminhando pela sua zona de conforto. Mas se a mudança que está acontecendo, ela te leva a viver virtudes, ela te leva a manifestar o reino de Deus na terra, ela faz com que Deus seja visto através da sua vida, então glorifique porque você está no percurso certo, você está na trajetória certa e essa trajetória é Cristo. Quando ele diz, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ele está dizendo para mim e para você que ele é a referência, ele é o modelo, ele é a perfeição para que nós possamos chegar ao Pai, tal como ele mesmo diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus, e fique na paz do Senhor.